O restaurante 5 estrelas, Lumière, brilhava com lustres dourados que refletiam as joias de diamantes de Alara. A famosa e fria CEO de 32 anos, Alara Voss, entrou com seu filho Evan, de 6 anos. Evan agarrou-se firmemente ao seu vestido caro de grife e sussurrou: Mãe, tenho medo da multidão. Alara estava a caminho da secção VIP quando parou abruptamente. Ela viu um pai solteiro cansado, mas sorridente, com uma camisa desbotada, cortando habilmente a massa para sua filha de 7 anos, que ria. Evan congelou, completamente cativado. Alara ficou impressionada com a beleza do pai e da filha. Tenho medo da multidão. Alara estava a dirigir-se para a secção VIP quando parou abruptamente. Viu um pai solteiro, cansado, mas sorridente, com uma camisa desbotada, a cortar habilmente massa para a sua filha de 7 anos, que ria. Evan congelou, completamente cativado. Alara franziu profundamente o sobrolho. Evan, para de olhar para aquela mesa humilde. Mas o menino sussurrou: Mãe, quero sentar-me ao lado deles. Daniel Reis, de 36 anos, estava exausto, mas feliz. Era um pai solteiro que conciliava 2 empregos exigentes: motorista de entregas durante o dia e técnico de manutenção de edifícios à noite, tudo para sustentar a sua filha de 7 anos, Lily. A vida deles era frugal, mas rica em amor. Apesar do orçamento limitado, Daniel sempre se certificava de levar Lily para uma refeição especial e barata no fim de semana para comemorar pequenas vitórias. Hoje era especialmente importante, pois Lily tinha trazido para casa um boletim escolar perfeito. O Lemaire estava muito acima das possibilidades deles, mas Daniel tinha encontrado um pequeno café escondido ao lado que servia uma excelente massa. Quando um funcionário do café o sentou por engano num canto tranquilo e discreto da área principal do restaurante da área de jantar do Lemaire, Daniel não corrigiu, temendo a vergonha de ser transferido. Ele simplesmente queria que Lily aproveitasse as luzes sofisticadas por apenas uma noite. Lily era um raio de sol, brilhante, curiosa e notavelmente amigável, sempre ansiosa para puxar conversa com qualquer pessoa por perto. Ela estava ocupada admirando os lustres cintilantes, sem saber que a mulher mais poderosa e fotografada da cidade estava prestes a entrar em sua vida. Enquanto isso, a chefe Hilara havia escolhido essa noite para uma reintrodução cuidadosa e suave à mídia, um momento controlado de humanidade para neutralizar a sua imagem corporativa fria. Ela tinha planeado sentar-se na mesa VIP discreta, mas Evan recusou-se a ceder. Mãe, quero sentar-me com aquela menina, insistiu Evan, puxando a manga dela. Ela parece tão feliz. E Lara, uma mulher cuja vida girava em torno da lógica e da estratégia corporativa, ficou surpreendida com a demonstração de emoção crua e atípica. Ele era normalmente tão reservado quanto ela. Ela percebeu que a sua própria riqueza lhe tinha comprado silêncio, não alegria. Um gerente nervoso aproximou-se de Elara, sussurrando com urgência. Senhora, aquela família pode não ser adequada para a sua área de estar. Talvez a sala de jantar principal. Elara olhou dos olhos suplicantes do seu filho para o rosto condescendente do gerente. A sua postura corporativa voltou, fria e decisiva. O meu filho decide, afirmou ela categoricamente. Ela caminha diretamente para a pequena mesa discreta de Daniel. Pequena e discreta mesa de canto de Daniel. Daniel olhou para cima e quase se engasgou com a água, ao se ver cara a cara com a Lara Voss, a mulher cujo rosto estampava todas as revistas de negócios. A Lara dispensou as cortesias. Sua fala foi direta, quase assustadora. Meu filho deseja se juntar à sua mesa, podemos? Lily, encantada com a perspectiva de uma nova companheira de brincadeiras, sorriu. Sim, você pode se sentar aqui, senhorita. Daniel, nervoso com o cheiro avassalador do perfume caro e a mera presença da bilionária, rapidamente puxou uma cadeira para ela. Naquele momento, ele sentiu uma profunda sensação de desorientação, pensando que ela pertencia a um mundo completamente diferente. Por que ela iria querer sentar-se conosco? As duas crianças conectaram-se instantaneamente. Evan, que estava reservado momentos atrás, ficou cativado pelo riso contagiante de Lily e pela sua natureza descontraída. Eles conversaram sobre a escola, desenhos animados e os superpoderes do pai deles. Superpoderes. Daniel e Alara, duas pessoas com mundos à parte em termos de riqueza e status,
Sentaram-se num silêncio profundo e constrangedor, tendo como único ponto em comum o profundo amor protetor pelos seus filhos. Enquanto Daniel terminava gentilmente de cortar a massa de Lily em pedaços perfeitos e fáceis de comer, Evan inclinou-se sobre a mesa com os olhos fixos na tarefa. A Lara observou as mãos fortes e marcadas que claramente conheciam o trabalho árduo. Ela percebeu que Daniel, apesar de seu trabalho modesto, proporcionava uma conexão tátil fundamental que seus assistentes e babás altamente pagos simplesmente não podiam replicar. O mundo dela era um mundo de delegação, enquanto o de Daniel era de execução e cuidado pessoais. O contraste era devastadoramente claro. O menino perguntou a Daniel, com voz suave e necessidade genuína: Senhor, pode cortar a minha também? Elara congelou completamente. O seu filho Evan nunca tinha pedido a ninguém, além da sua ama a tempo inteiro, para realizar um ato tão simples e amoroso. Ele confiou neste estranho instantaneamente, reconhecendo a intenção pura na sua bondade. Um grupo de clientes poderosos sentados numa mesa próxima imediatamente notou a cena. O bilionário distante, sentado desajeitadamente, com um pai solteiro, visivelmente pobre. Sussurros começaram a circular, afiados e críticos. Ela está a passar por uma crise? Talvez seja uma manobra de relações públicas muito literal, caridade direta. Elara, que desprezava fofocas, ficou tensa, pronta para se levantar e encerrar o jantar. Mas a mãozinha de Evan agarrou seu braço. Mãe, eu gosto dele. Ele é como um super-herói. Lily, sempre leal, interveio. O meu pai é um super-herói. Ele consegue consertar qualquer coisa. Até consertou a caldeira de um prédio inteiro na semana passada. Elara deu por si a sorrir, um sorriso humano genuíno que raramente se permitia perante a defesa inocente das crianças a Daniel. Foi um momento de verdadeiro calor humano espontâneo, algo que faltava desesperadamente ao seu mundo frio. Daniel, plenamente consciente do espetáculo crescente, pediu rapidamente o prato mais barato do menu, sabendo que não tinha poderia pagar por nada mais. Evan, observando Lily comer com prazer, declarou alegremente: Quero o mesmo prato que a Lily. O empregado, reconhecendo a camisa gasta e o relógio barato de Daniel, olhou para ele de cima a baixo com desprezo evidente e dirigiu-se a Daniel com escárnio mal disfarçado. Pode pagar isso, senhor. É um prato premium. Não aceitamos caridade para os nossos clientes. Os olhos de Elara brilharam com raiva fria. Ela interrompeu o empregado, baixando o tom de voz vários graus. Traga mais 2 porções e envie a conta para a minha conta corporativa imediatamente, ordenou ela. O empregado recuou, gaguejando um pedido de desculpas enquanto se afastava apressadamente. Uma mulher proeminente da sociedade, a senhora Harding, da mesa ao lado, não conseguiu conter o seu rancor. Ela falou alto o suficiente para que todo o restaurante ouvisse. Pensei que a dinastia Voss jantasse com a elite, não com os zeladores. Que espetáculo! A Lara, a sua imagem pública nunca se recuperará disso. Daniel baixou o rosto, já que não podia fazer nada. Conseguiu conter o seu rancor e falou alto o suficiente para que todo o restaurante ouvisse. Pensava que a dinastia Voss jantava com a elite, não com porteiros. Que espetáculo, Alara! A sua imagem pública nunca se recuperará desta degradação. Daniel baixou o rosto, já acostumado a esse desprezo casual. As palavras soaram como um golpe físico, uma lembrança constante do seu fracasso. Lily, no entanto, ficou furiosa. Ela levantou-se da cadeira, o seu pequeno peito inchando de indignação protetora. O meu pai é melhor do que todos aqui. Ele ajuda as pessoas. Vocês são todos maus. Evan imediatamente se levantou também, juntando-se a ela. O senhor Daniel é melhor do que todos os motoristas chatos da minha casa. Ele sabe sorrir. Elara observou as 2 crianças juntas, um pequeno exército feroz e protetor ao redor de Daniel. Era a coisa mais animada e apaixonada que ela já tinha visto o seu filho fazer. Ela sentiu uma onda de lealdade, percebendo que Daniel, o zelador, era o homem mais honrado da sala. Mas o momento de conexão foi brutalmente interrompido. A assistente pessoal de Alara correu para dentro do restaurante com os olhos arregalados de pânico. Senhora Voss, reunião de emergência da diretoria. Alguém está a tentar dar um golpe corporativo. Eles têm provas.
Todo o restaurante se virou para observar o rosto de Ilara, normalmente tão composto, que ficou visivelmente pálido. A sua mão começou a tremer incontrolavelmente. A pressão, a exaustão de lutar para manter o controle finalmente a destruíram. Daniel, avaliando-a instantaneamente, reconheceu os sinais fisiológicos de estresse agudo, levando a um colapso hipoglicêmico. O seu treino em trauma, adormecido há anos, entrou em ação instantaneamente. Ele não hesitou. Hesitou, pegou o copo de água e um pacote de açúcar de um serviço de café descartado e os colocou na mão dela. As suas mãos se moviam com a velocidade e precisão de um homem que toma decisões de vida ou morte em frações de segundo. Os funcionários sussurravam espantados. Como ele sabia? Antes mesmo que a assistente percebesse, ele já tinha ajudado a bilionária. Elara bebeu a água doce e fria e, após alguns minutos frenéticos, a sua respiração se estabilizou. Ela olhou para Daniel, a voz trêmula de choque e gratidão. Por quê? Por que ajudou-me? Não me devia nada depois da forma como eles o trataram. O olhar de Daniel estava fixo em Evan, que agora agarrava o braço da mãe, aterrorizado. Porque o seu filho precisa da mãe viva, disse ele simplesmente. E nenhuma mãe, independentemente de quem seja, deve desmaiar na frente do filho. À medida que a cor voltava às bochechas de Alara, uma profunda compreensão tomou conta dela. Deitada no banco de couro caro, cercada por pessoas que dependiam da sua riqueza e poder. A única pessoa que a via como um ser humano vulnerável era o homem que todos os outros haviam descartado. Ele não via o CEO, o alvo ou o caso de caridade, ela pensou. Ele apenas via uma mãe em perigo. Esse nível de humanidade simples é estranho ao meu mundo. Ela percebeu que, no momento de sua maior fraqueza, sua enorme riqueza tinha sido totalmente inútil. Assim que a Lara ficou estável, ela silenciosamente conduziu Daniel e as crianças para a sala VIP privada do restaurante, um santuário de couro imógno, para conversar sem os olhares intrusivos da mídia e dos convidados. Evan e Lily já estavam envolvidos em uma brincadeira de pega-pega, suas risadas inocentes ecoando suavemente pela sala opulenta. Elara sentou-se em frente a Daniel, finalmente baixando a guarda. Ela suspirou, o som pesado com o peso de seu império. Eles estão tentando me desacreditar, espalhando rumores de que não estou mental ou fisicamente apta para dirigir a empresa. Eles precisam de uma crise médica, e eu acabei de lhes dar uma diante das câmaras. Daniel olhou para a sua chávena de chá. É por isso que você experimentou a resposta aguda ao estresse. Não foi a comida, foi o medo de perder o controle. Está a funcionar a vazio, Sr. Voss. E Lara olhou para cima surpreendida. Leu isso com precisão. Qual é a sua formação, Daniel? Fala como um terapeuta ou um estratega? A maneira como agiu foi instintiva, profissional, piana. Daniel hesitou, evitando o seu olhar penetrante. Então, Evan correu, puxando a sua manga. Conte a história sobre a vez em que salvou alguém, tio Daniel. Aquela sobre o fumo. Elara olhou para Daniel, a sua curiosidade no auge. Salvou alguém? Daniel soltou um longo suspiro, decidindo compartilhar a verdade que mantinha escondida há anos. Eu era médico de emergência em trauma no exército, revelou ele, com uma confissão dolorosa. Eu me especializei em medicina de combate e triagem psicológica aguda, por isso reconheci seus sintomas instantaneamente. Ele fez uma pausa, o verdadeiro peso de seu segredo caindo pesadamente sobre a sala. Mas deixei o campo completamente depois que minha esposa morreu devido a um erro cirúrgico. Não consegui salvá-la. Decidi que não merecia salvar mais ninguém, explicou ele, com a voz rouca devido à dor antiga. Não era apenas um erro comum. Eu estava destacado a consultar sobre um procedimento de salvamento a quilômetros de distância. O médico dela ligou-me a pedir conselhos a meio da cirurgia. Eu dei orientações pensando que estava a ajudar, mas o procedimento falhou. Eu estava a salvar outras pessoas, mas não estava disponível para salvar a pessoa que mais importava, mesmo que por procuração. Senti que a minha dedicação à minha carreira, a ser o melhor médico de trauma, tinha criado uma distância que a matou. Então, parei. Troquei salvar o mundo por garantir o pequeno mundo de Lily, pequeno mundo, onde eu nunca poderia estar muito longe. Os olhos de Elara suavizaram-se, reconhecendo a profunda dor e culpa escondidas por trás da sua vida simples.
Era a primeira vez que ela via o homem, não o trabalhador de manutenção. Um homem que trocara a contribuição global por uma penitência silenciosa. Então, a primeira reviravolta aconteceu. Evan, que estava a rir momentos antes, parou de repente de correr. Seu rosto ficou alarmantemente pálido e ele agarrou o peito. E Lara entrou em pânico. Evan, o que há de errado? Daniel, o médico traumatologista, imediatamente ressurgiu, agarrou o pulso do menino e verificou o seu pulso. A frequência cardíaca dele está a disparar. Ele está a ter um ataque de pânico agudo, desencadeado por ver a sua principal cuidadora desmaiar. Evan hiperventilava. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Mamã, tenho medo que te magoes. Tenho medo que desapareças. Todas as babás dizem que trabalhas demais e que um dia não voltar. Elara tentou abraçá-lo, mas Evan recuou ligeiramente, agarrando-se ao vestido dela, o seu pequeno corpo rígido de medo. E Lara percebeu que não sabia como consolá-lo. Eu administro milhares de milhões, mas não consigo chamar o meu próprio filho, pensou ela, sentindo um sentimento absoluto de fracasso. Daniel, vendo a impotência de Alara, tomou uma atitude decisiva. Ele pegou o menino aterrorizado nos braços, segurando-o perto do peito. Está tudo bem, eu estou aqui, está seguro, respira comigo. Ele demonstrou o padrão rítmico de respiração que usava para soldados em choque, aterrando Evan no momento presente. Ele falou num tom baixo e uniforme, distraindo Evan com perguntas sensoriais simples. Evan, consegues sentir a minha camisa? De que cor é? Consegues contar as luzes acima de nós? Evan seguiu o ritmo constante de Daniel. Minutos depois, a respiração do menino normalizou-se e ele relaxou completamente contra o peito de Daniel, uma rendição física completa. Ele sussurrou, cheiras a ar puro, tio Daniel. A Lara observou a cena. Daniel, o pai solteiro, a segurar o seu frágil filho, e os seus olhos encheram-se de lágrimas silenciosas. Ela nunca tinha visto uma confiança tão profunda e instantânea depositada em alguém fora dela mesma. Ela percebeu que a sua riqueza tinha roubado ao seu filho a segurança simples que Daniel proporcionava naturalmente. Esta breve troca de conforto físico foi mais poderosa do que anos de cuidados infantis comprados. A segunda reviravolta seguiu-se imediatamente. A assistente de Alara irrompeu de volta na sala com o telefone colado ao ouvido, gritando em pânico. Senhora Voss, o vídeo de Cia desmaiar no restaurante está a viralizar. A diretoria está a reunir-se para invocar a cláusula de aptidão. Eles vão usar isso para destituir-te do teu cargo. A Lara afundou-se na cadeira devastada. Eles vão usar essa fraqueza pública contra mim? Acabou. Daniel levantou-se com voz decisiva e firme, a voz de um homem que toma decisões críticas sob pressão. A senhora não é uma CEO fria, senhora Voss. A senhora é uma mãe e eles estão a usar a sua maternidade contra si. E Lara desabou, as lágrimas finalmente fluindo livremente. Ninguém, ela engasgou, ninguém nunca me disse isso antes. Todos só veem a corporação. Daniel colocou a mão no ombro dela. Deixe-me ajudá-la. Não se combate um golpe com poder, combate-o com a verdade. Ele analisou rápida e metodicamente a situação. O momento da reunião do conselho, o aparecimento repentino do assistente, o vazamento imediato do vídeo. Ele viu a operação não como um problema comercial, mas como uma manobra tática hostil. A pessoa por trás desse golpe precisava de mais do que apenas uma votação na sala de reuniões, afirmou Daniel, apontando para os fatos. Eles precisavam da indignação pública para pressionar os acionistas externos. A rapidez do vazamento do vídeo viral, combinada com o prova que foi coordenado. O chefe de operações, Sr. Sterling, sempre quis a sua cadeira. Ele contratou o assistente especificamente para reunir provas comprometedoras. Esse vazamento foi intencional, projetado para parecer acidental. Ele identificou com precisão o jogador oculto por trás da conspiração corporativa, a razão do ataque e a estratégia exata necessária para distorcer a narrativa da mídia. Não negamos o colapso, nós o reformulamos, chamamos pelo que ele realmente é. O esgotamento de uma mãe por lutar contra uma aquisição corporativa hostil, projetada para prejudicar o legado de sua família. Nós transformamos a arma dele, o vídeo, em seu testemunho de sacrifício. E Lara ficou surpresa.
está a pensar 10 passos à frente da minha equipa jurídica. Você poderia ser o meu estratega-chefe e consultor médico, tudo em um. Você vê o fator humano na fria matemática do poder. Daniel abanou a cabeça. Só sei uma coisa, o seu filho precisa que você seja forte. Transformamos essa fraqueza na sua maior força, a sua humanidade. Ele virou-se para Lily e Evan. Crianças, a mamãe e o papá têm uma grande missão. Precisamos de salvar a empresa para que a mamãe possa continuar a comprar-vos toda a massa que quiserem. As crianças aplaudiram instantaneamente. O medo foi substituído por um senso de propósito. Evan correu para Daniel e o abraçou com força. Por favor, não nos deixe, tio Daniel. Preciso que fique com a mamãe. E Lara, totalmente humilde e grata, convidou Daniel e Lily para jantar em sua mansão opulenta, como um agradecimento formal. Evan estava esperando na porta e cumprimentou Lily como uma irmã há muito perdida. Eles imediatamente correram para explorar a grande casa, e suas risadas combinadas encheram os corredores antes ecoantes. Eles encontraram a cheia de brinquedos caros ainda fechados. Lily imediatamente começou a mostrar a Evan como construir uma base secreta usando cobertores velhos e almofadas, um exercício de imaginação simples que Evan nunca tinha experimentado. A mansão que a Lara sempre considerou um monumento frio ao seu sucesso, de repente parecia um lar. Daniel entrou na magnífica sala de estar, sentindo-se completamente deslocado. Ele ajeitou a gola nervosamente. Este lugar não pertence a mim. Elora ofereceu um sorriso gentil e genuíno. Esta noite, sim, por favor, seja você mesmo. O jantar foi a antítese da cena estressante do restaurante. Era acolhedor, descontraído e íntimo. Pela primeira vez em anos, a Lara riu com toda a sinceridade, sua máscara fria completamente desaparecida. Lily entreteve a todos com histórias dos momentos de super-herói do seu pai, como uma vez ele consertou um aquecedor de água que havia estourado no meio da noite e resgatou um gato gordo que estava preso na vizinhança. Evan ouvia fascinado, rindo tanto que quase caiu da cadeira. E Lara percebeu que, enquanto sua vida era construída em transações de bilhões de dólares, a de Daniel era construída em conexões humanas e serviços genuínos. E Lara se viu observando Daniel na cozinha, com as mangas arregaçadas, ajudando o chefe a servir a comida. Um calor estranho e desconhecido se espalhou pelo seu peito. Ela viu o médico competente e atencioso se misturando perfeitamente com o humilde funcionário da manutenção, um homem completo. Mais tarde, Lara e Daniel tiveram uma conversa tranquila na biblioteca, tomando chá. "Como você consegue estar tão presente?", perguntou a Lara, com um tom de inveja na voz. "Tenho equipes inteiras para cuidar do meu filho, mas perco tudo. Delego conforto, alegria e cuidados básicos." "Eu delego", sorriu Evan Daniel tristemente. "Eu não delego porque não posso me dar ao luxo, mas mais importante. Não delego porque percebi da maneira mais difícil que a presença é a coisa mais preciosa que possuímos. Cada vez que corto a massa da Lily ou conserto um brinquedo quebrado, estou garantindo uma memória com ela. O meu tempo é a minha única riqueza agora, Alara. Você tem capital financeiro infinito, mas eu tenho capital de tempo infinito para a minha filha." Evan puxou a mão da mãe, com os olhos arregalados de admiração enquanto observava Daniel interagir com Lily. "Mamã, o tio Daniel é como um pai para mim. Ele faz com que tudo fique bem." E Lara congelou. A declaração simples e espontânea de Evan tocou o ponto mais profundo e sensível do seu coração. Evan estava a expressar a necessidade de estabilidade e calor humano que o seu trabalho nunca lhe permitiu proporcionar. E Lara levou Daniel para o enorme terraço vazio, contemplando as luzes da cidade. "Durante anos, acreditei que poderia comprar tudo o que o meu filho precisava", confessou ela, com a voz suave e vulnerável. "Mas esta noite percebi que lhe comprei solidão. Tu deste-lhe 10 minutos de pertencimento que toda a minha fortuna não poderia comprar, pode comprar." Daniel acenou com a cabeça lentamente. "O dinheiro cria distância, Lara, mas o amor aproxima. Só tens de escolher o que valorizas mais." E Lara caminhou até a beira do terraço, olhando para a cidade. "Passei a minha vida a lutar para ser vista como uma guerreira. Construí uma parede de gelo para me proteger do mundo e da minha própria dor. Mas essa parede impediu o perigo, impediu o amor. Esta noite, não salvaste apenas a minha empresa,
Salvaste o meu coração de congelar. Luke Juahai Shakon Hakuai Lara parou Daniel, ela olhou diretamente nos olhos dele. Não como CEO, mas como uma mulher fazendo um apelo. Você virá à empresa amanhã? Preciso de alguém em quem possa confiar totalmente ao meu lado. Preciso da sua clareza, Daniel. Preciso do homem que vê a pessoa por trás do título. Daniel olhou para ela, vendo uma mulher quebrada pelo seu próprio sucesso, mas agora irradiando um vislumbre de esperança. Ele assentiu. Pelo seu filho, estarei lá. Prometo proteger a mulher de que ele precisa. Na manhã seguinte, Daniel entrou na reunião de emergência dos acionistas com a Lara, Lily e Evan, caminhando à frente deles, de mãos dadas, uma imagem de força inocente e unida. Desta vez, eles não estavam se escondendo. Eles eram a base de Alara. A tensão na sala era sufocante. O conspirador, Sr. Sterling, chefe de operações, sorriu, pronto para apresentar o vídeo viral como prova da incompetência de Hilera. Sterling, um homem que acreditava que o poder era conquistado exclusivamente através da ambição implacável, estava confiante na vitória. Daniel deu um passo à frente calmamente, tomando o controle da tela de apresentação. Ele rapidamente e metodicamente analisou o vídeo viral, usando as suas habilidades de observação e análise, não apenas como médico, mas como ex-estrategista de trauma. Ele provou que o vídeo foi deliberadamente filmado por um assistente de baixo escalão, contratado pelo chefe de operações, e que o vazamento foi programado precisamente para causar o máximo de danos. Ele apresentou evidências médicas mostrando que o colapso de Alara foi hipoglicemia induzida pelo estresse, um estado temporário e não uma condição subjacente. Em seguida, Daniel mudou o seu foco. Ele não apresentou apenas os factos, mas também uma filosofia. Isto não é um relatório médico, é uma análise de caráter, afirmou Daniel, com voz autoritária, olhando diretamente para os acionistas. O Sr. Sterling usou o momento de fraqueza humana da Sra. Voss, o seu cansaço, para tentar uma aquisição hostil. Esta empresa foi construída com base na força, e a maior força da Sra. Voss não é a sua lógica fria, mas o esforço que ela dedica à sua família e à sua empresa. O chefe de operações de fraqueza humana, o seu esgotamento para tentar uma aquisição hostil. Esta empresa foi construída com base na força, e a maior força da Sra. Voss não é a sua lógica fria, mas o esforço que ela exerce pela sua família e pela sua empresa. O chefe de operações balbuciou em negação, ficando vermelho como um tomate. Isso é uma calúnia ultrajante. Quem é esse técnico de manutenção? Daniel apresentou provas documentadas, um rastro digital de comunicações que expôs toda a tentativa calculada de destituir Ilara da sua liderança, incluindo as instruções diretas de Sterling para o assistente para filmar e divulgar. Os acionistas ficaram chocados e imediatamente se voltaram contra o conspirador, condenando-o por sua traição e pedindo desculpas profusamente a Alara. Sterling foi escoltado para fora da reunião, com sua reputação e carreira instantaneamente arruinadas. Uma acionista importante, a senhora Harding, a mulher do restaurante, levantou-se e dirigiu-se à sala, com voz agora respeitosa. Quem é este homem? Sua competência é impressionante. Quem encontrou essas provas? E Lara olhou diretamente para Daniel, com os olhos cheios de gratidão e um novo afeto. Ele é Daniel Reis e é a única pessoa que nunca me virou as costas. Ele é o homem que salvou a minha vida e me lembrou como ser mãe e, a partir de hoje, ele é o meu diretor de estratégia e bem-estar. O seu trabalho é lembrar a toda esta empresa o fator humano que esquecemos. O conselho testemunhou o poder silencioso, lealdade inquestionável e brilhantismo analítico. Imediatamente ofereceu-lhe um cargo permanente como diretor de saúde e segurança de toda a empresa. Eles compreenderam que estavam a contratar um estratega e um médico disfarçado de funcionário da manutenção. Daniel, finalmente encontrando o seu propósito novamente, olhou para o contrato e recusou firmemente os termos padrão. Só aceitarei se a Lily e o Evan fizerem parte deste acordo. O meu horário de trabalho deve permitir-me continuar a ser um pai totalmente presente. Eles são a minha prioridade, não um ponto de negociação. A minha presença aqui é um compromisso com um melhor equilíbrio entre vida profissional e pessoal para todos os pais nesta empresa. Evan correu e abraçou a perna de Daniel. Por favor, fique para sempre, tio Daniel. Precisamos de si aqui. E Lara olhou para Daniel,
Suas defesas finalmente desapareceram para sempre. Eu também quero que fique, Daniel, como meu parceiro em todos os sentidos da palavra. Podemos construir uma vida juntos que priorize o riso dos nossos filhos, risos dos nossos filhos acima dos nossos cargos corporativos. Lily segurou a mão de Evan, rindo alegremente. Então, agora somos como irmãos e irmãs, podemos partilhar um quarto na casa grande. Daniel riu com uma alegria genuína, com lágrimas nos olhos. Acho que sim. Parece que o destino tinha um plano diferente para nós quatro. Ele aceitou o cargo não para perseguir prestígio, mas para honrar o seu compromisso com a presença e o propósito. Cena final. E Lara pegou na mão de Daniel. Uma promessa silenciosa trocada entre duas pessoas que encontraram amor e propósito onde menos esperavam. Eles não eram mais o CEO frio e o pai solteiro em dificuldades. Eram dois pais unidos. As duas crianças correram à frente, suas risadas levadas pelo vento. O pôr do sol projetava 4 longas sombras entrelaçadas na calçada. Uma nova família não convencional, criada não por laços de sangue ou riqueza, mas por um momento compartilhado de vulnerabilidade, respeito conquistado e amor incondicional. Se você acredita que histórias como esta merecem ser contadas, deixe um comentário e inscreva-se.